Pronto, já começamos a gravar esse encontro nosso aqui. Nessa discussão nossa de hoje, a gente vai tentar aproximar todos os textos que a gente conduziu nessa unidade, onde a gente conversou sobre a produção social das diferenças sexuais e de gênero, tendo como esquema analítico a teoria queer, para o nosso campo, que é o campo da educação, né, que é o campo das nossas práticas curriculares, em especial do nosso componente curricular, que é a geografia. Então, para poder encerrar esse momento aqui, a gente vai tentar estabelecer uma discussão ancorado no texto central da Guarcira Lopes Louro por um currículo e uma pedagogia queer, mas a gente pode fazer incursões no que a gente conversou nos nossos últimos encontros, que é o texto da Eve Sidgwick, A Epistemologia do Armário, da Adrienne Rich, Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica, e o texto do Richard Miskolci, Teoria Queer por uma Analítica da Normalização. Já fazer incursões nesses textos para a gente conduzir o que a gente vai fazer aqui hoje. Que, primeiramente, pensando sobre educação e teoria queer, a pergunta que vem à nossa mente é: o que o queer, que a teoria queer, que o movimento queer pode dizer para a gente que é da educação? Trocando em miúdos, o que esse movimento teórico, que é lido como tão subversivo, perturbador, desestabilizador, pode dizer para nós que somos de um campo tão disciplinar, tão normativo, né, que é a educação? Como eu já disse para vocês, as palavras não dizem, elas significam. Então, as pessoas estão aqui para que elas sejam formadas. Vejam, são sempre expressões na educação que apontam para um processo de enquadramento. A educação, ela tem essa coisa de dar contornos, de moldar. Gente, a Maria Alice... ela entrou. Eu pensei que eu tinha pegado a sua entrada, Maria Alice, sem querer. Os termos que falam da educação, eles sempre sugerem essa coisa do enquadramento, de adquirir forma, de moldar, de formar, né? E a teoria queer, numa dimensão paradoxalmente oposta, ela não traz propostas e nem tampouco prescrições. Ela fala em desconstruir, não é o desconstruir de acabar, o desconstruir para mostrar como foi construído. Como é que foi construída a ideia de sexo, a ideia de gênero, a ideia de homem, a ideia de mulher? Construto em significado de construção social, né? E essa construção social, ela emerge em cada contexto, adquirindo uma fisionomia muito característica. E a teoria queer, ela, de forma até que venha nos frustrar, ela não dá soluções. O que ela faz, na verdade, é nos provocar a fazer mais perguntas. E, sobretudo, persistir no movimento de questionar o que até então parecia ser inquestionável. E o que parecia ser inquestionável? Esse pressuposto da heterossexualidade compulsória ou da heteronormatividade, que é esse paradigma que cria todos nós para sermos heterossexuais, que confunde a heterossexualidade como sinônimo de natureza, né? E aí, você, além de tudo, a heterossexualidade ela fica compulsória. E os indivíduos que rompem com essa perspectiva, elas passam a receber sanções que vêm materializadas na forma de discriminação, de preconceito, de intolerância, né? Então, a teoria queer, que tem como foco questionar essa universalidade da heterossexualidade, no sentido de que ela é uma perspectiva que pode figurar dentre as demais, mas entendendo que é sobre o signo dela que a gente constrói a ideia de sexo, de gênero, de desejo, de prática sexual. O que ela nos instrumentaliza, esse movimento teórico, é ampliar e transformar o nosso olhar sobre os sujeitos de gênero e sexualidade, né? O que, de alguma forma, antes da teoria queer, que nasceu no início dos anos 2000, já era feito, dentro da sociologia, muito preso aos estudos feministas e os estudos de minorias que tratavam sobre gays, lésbicas e transexuais, né? E esses estudos, eles tinham uma repercussão menor na educação, porque os estudos feministas, eles não questionavam a heterossexualidade compulsória, e os estudos sociológicos sobre minorias sexuais, eles acabam
naturalizando um princípio de que esses grupos eram só minorias, eram só grupos minoritários, e acabam também retroalimentando esse entendimento da universalidade ou da condição natural, da ordem natural em torno da heterossexualidade. Então, de alguma forma, esses pressupostos dos estudos feministas, dos estudos de minorias sexuais, eles acabam alimentando essa construção dos sujeitos no campo do gênero e da sexualidade, também na produção das desigualdades em torno disso, de forma ainda muito naturalizada, né? Então, o que o queer trouxe foi ampliar e renovar essa perspectiva, trazendo outras leituras e outras ferramentas analíticas sobre como é que a gente constrói o gênero e a sexualidade. E a primeira delas é entendendo que o sexo ele não é pré-cultural. A gente significa, inclusive, anatomia biológica, ausência de pênis, presença de vagina, ou a condição intersex, a partir de um primado que é social. Então, é do momento que há a significação social que a gente dá corpo ao que é homem e também ao que é mulher. E a teoria queer também denuncia de que essa lógica binária, que vem com esses pares de oposição, homem, mulher, macho, fêmea, hétero, homossexual, eles são insuficientes para compreender esses sujeitos que acabam se assentando num polo ou no outro. Se a gente, por exemplo, traz a questão dos sujeitos que reivindicam para si o status de não binários, é muito complicado você enquadrá-los nessas perspectivas. Ou sujeitos que reivindicam para si o status de bissexuais, né, que é hétero ou é homem ou é mulher. Ou se você traz, por exemplo, até por uma condição natural, a condição dos sujeitos intersex. É macho ou é fêmea? Eles têm características anatômicas e genéticas dos dois sexos. Então, são indicativos que a gente não tem como dar conta de compreender essa multiplicidade, que são as possibilidades de rearranjo dentro de gênero e sexualidade, à luz desse olhar muito naturalizador acerca da heterossexualidade compulsória, do papel naturalizado do que é homem, do que é mulher, e do exercício da sexualidade. A teoria queer também tenta nos fornecer um esquema analítico que nos ajuda a compreender esses corpos que não se ajustam, esses sujeitos que estão aí transitando de um sexo para o outro, ou de um gênero para o outro. Então, eu acho que só a teoria queer dá conta de tentar captar esse movimento mais fluido, porque assim como todo comportamento humano, as performances sexuais, as identidades de gênero, elas são passíveis de mudança. A gente não é, a gente está sendo. E essa perspectiva fluida que a teoria queer tenta captar e tenta nos fornecer um instrumental analítico para dar conta dessa fluidez, né? Para entender também esses sujeitos que estão aí desprezando essas normas que regulam a sociedade. Essas normas de ter que ser hétero ou homo, ser homem ou mulher, ser macho ou ser fêmea. A teoria queer, ela tenta compreender esses sujeitos que eles estão o quê? Manifestando comportamentos não heteronormativos. Porque a heterossexualidade, como a Guacira Lopes Louro coloca, é um pressuposto, é um paradigma que regula a sexualidade até de quem não é heterossexual. Você olha para casais de gays ou de lésbicas e você busca quem desempenha um comportamento feminino, quem desempenha um comportamento masculino, seja na intimidade sexual ou seja na vivência cotidiana do espaço público. Então, é só para que vocês identifiquem como é muito difícil a gente romper com essa coisa da heterossexualidade normativa. Por que, tal qual é possível também entender a necessidade da gente descolonizar essa forma como a gente aprendeu essas performances de gênero. Por isso que os estudos pós-coloniais e a teoria queer derivam desses estudos culturais, que eles tentam entender nesse campo da significação cultural, como é que os sujeitos atribuem sentido a essas performances, no caso, sexuais e de gênero, e como é que eles significam as diferenças étnico-culturais, no caso aqui,
dos estudos pós-coloniais, né? Então, da mesma forma como a gente tem que tentar descolonizar a nossa mente, a nossa ciência, para entender como foi construído essa diversidade de negro, índio e os mestiços, é preciso também descolonizar a nossa mente para compreender um pouco essa coisa da teoria queer. Porque essas polaridades, macho, fêmea, masculino, feminino, que sustentam a heterossexualidade e supõem que essa mesma heterossexualidade seja uma norma normal e natural de sexualidade, não dá conta de contemplar essa diversidade que a cultura humana encampa. Essa cultura humana, não só no contexto ocidental, mas nos outros contextos que a gente sequer conhece, nas experiências dos povos indígenas, populações tradicionais, dos povos da Melanésia. A gente não tem como compreender como é que a sexualidade é significada ao longo do tempo, como era significada diferente, até no Japão, por exemplo, até a entrada do imperialismo inglês, né? Porque, por mais que a gente faça movimentos a partir de um instrumental da filosofia, da sociologia, da psicologia, da educação, a gente continua muito preso a uma lógica binária quando a gente pensa, por exemplo, a homossexualidade como simplesmente um desvio da heterossexualidade. Ou quando a gente pensa a transexualidade como um desvio dos papéis naturalizados de homem e mulher. Ou seja, a gente tem que desconstruir esse entendimento de que é um desvio. É porque esse desvio sugere um comportamento patologicizado. Vocês entendem como é muito sutil e, ao mesmo tempo, é muito sofisticado esse processo que dá esses ares de patológico, que dá esses ares de algo que precisa ser tratado, combativo, cuidado, porque é um desvio da norma. E o que a teoria queer convida a gente a pensar? Que a norma é só uma construção que figura dentro de uma panaceia de outras construções e uma panaceia de outros significados. Por quê? A própria heterossexualidade, concretamente, ela é uma estrutura que a gente introjeta por meio das nossas regras sociais, da estrutura social de forma muito objetiva, mas, paradoxalmente, a gente dialoga com essas regras por meio da nossa subjetividade, propondo recombinações ou novas regras. E aí, por uma perspectiva muito subjetiva, muito de uma significação social. Então, por isso que é preciso entender que é só uma construção. Sendo só uma construção, os sujeitos obrigatoriamente vão negociando com essa construção de acordo com a sua experiência de vida, com a sua subjetividade, com a ausência ou presença de substâncias no cérebro, que, em última instância, determina o comportamento. Vocês entendem como é um percurso que é muito mais sofisticado para entender que não é uma escolha, não é uma opção, é o resultado de elementos objetivos sobre os quais você tem algum controle e elementos subjetivos para os quais você não tem controle. Essa experiência da significação da sexualidade, da significação do que é o sexo, da significação do que é o gênero, de como você constrói o desejo sexual e, por consequente, também a prática sexual, né? Porque gênero e orientação sexual são questões diferentes. Tentando pensar, porque existe uma multiplicidade de possibilidades de comportamentos, de subjetividades, que escapam essa lógica binária, né? E essa multiplicidade, ela é inteligível. Por que ela é inteligível? Por mais que a nossa ciência se esforce, ela não dá conta de compreender, de acompanhar isso tudo. E a gente tem que ter muita humildade para entender essa nossa dificuldade em compreender as múltiplas possibilidades nos quais os sujeitos constroem sua sexualidade, a sua identidade sexual, as suas experiências do desejo, né? E o movimento queer traz um esforço para que essas vidas sejam reconhecidas como vidas. Porque, à luz da heteronormatividade, esses sujeitos
que experienciam essas outras práticas, essas outras dinâmicas, essas outras significações, são lidos como vidas que não importam, nas palavras de Judith Butler, né? São vidas que muitos consideram que não mereciam sequer ser vividas. E aí vocês podem olhar a forma como a literatura, como a mídia, como a comédia tratou homossexuais, transexuais, travestis, lésbicas, como é que o cinema, a propaganda, sobretudo a comédia, apresentou esses sujeitos, né? Porque são sujeitos que eram tidos e vistos como objetos. E a condição de objeto é uma condição que nega ao sujeito, inclusive, o status de sujeito, né? E por quê? Porque são seres que deslizam, são sujeitos que vivem numa ambiguidade, ou melhor, eles podem ser ambiguidade. E a escola, ela pode ser o primeiro espaço onde essa violência é desencadeada. Lembram do texto que a gente conversou aqui sobre a guerra declarada contra o menino afeminado, do Giancarlo Cornejo? A escola era o palco, o primeiro palco dessa guerra que é declarada contra essas crianças que têm uma performance de gênero considerada inadequada para o sexo no qual foram enquadrados ao nascer. Entende? Agora, cumpre dizer também que o queer não é um movimento pedinte. Ele não assume esse tom de vitimização. Ele não está pedindo, de nenhuma forma, tolerância, nem tampouco acolhimento, como a gente pode ter essa impressão. O tom da teoria queer é o tom dos rebeldes. É o tom dos sujeitos que expõem sua existência, que gritam sua existência para o mundo e diz assim, olha, a gente está aqui, aguente-nos. Que são sujeitos que eles não têm tanto a preocupação de serem didáticos, de que as pessoas têm que compreender a dinâmica deles, porque ninguém também é didático para explicar a sua, né? Ninguém tem que se assumir heterossexual. As pessoas têm a presunção de que as pessoas de natureza já sejam assexuais, né? E, diante a toda essa disposição, o que o queer tenta, em primeiro plano, é desconstruir esse lugar de abjeção. Esse lugar de abjeção é esse lugar que não é objeto de nenhuma preocupação, que é um lugar onde até o status de sujeito também é negado, né? Então, também, mais uma vez, acho importante pontuar que essa desconstrução aqui é mostrar como foi construído. Porque tem um equívoco aí, a teoria aqui quer destruir a família. Não. Quer destruir papel de homem e mulher. Não. A teoria aqui quer mostrar como é que a gente construiu essa ideia de família, como é que a gente construiu essa ideia do que é homem e do que é mulher. E mostrar como foi construído é desconstruir. É o desconstruir para ver como a construção foi feita. Entende? E esse é um termo que ele foi usado assim com muita sofisticação, sobretudo na academia, e parece que é uma coisa assim difícil que os professores falam de forma muito mistificada, e na prática é simplesmente mostrar como foi construído, né? E por quê? Esse lugar desses sujeitos não heteronormativos, a gente chama aí os transexuais, os gays, as lésbicas, as travestis, os sujeitos não binários, os bissexuais. Esse lugar social deles foi construído pela força de um discurso de ódio. A gente não pode esquecer isso. E para a gente sair dessa banalização, que o senso comum às vezes nos coloca essa armadilha, eu recorro a Butler, que aponta como é que é construída a força das ofensas e das injúrias, por exemplo, né? A Butler fala que a linguagem ela é fundante da condição do sujeito. Ela entende que os sujeitos eles são interpelados pela linguagem e eles respondem ou não a essa interpelação. O que é interpelação? É quando eu chamo Daniel, João Vitor, Ana Paula, Danila, Maria Aline, Misanete. Isso é uma interpelação. Eu estou chamando vocês aqui. Eu posso chamar vocês pelo nome, ou posso chamar vocês de alguma característica que eu entendo que evoque vocês. Nessa característica,
Eu posso chamar a condição geográfica, a orientação política, a condição religiosa, uma condição física, a pele, a orientação sexual, o gênero. Tanta coisa pode ser acionada, né, para fazer essa interpelação de vocês. Eu posso incorrer também nessa interpelação a um movimento que o Goffman fala de estigma, que é quando eu reduzo vocês a uma única característica, pode ser física, ou social, ou intelectual. Ou eu posso recorrer ao estereótipo, que é quando eu reduzo vocês a uma característica do grupo do qual vocês fazem parte, né? E eu construo alguma nomenclatura de vocês em antagonismo à ideia de um arquétipo, por exemplo, que é uma construção ideal. Se eu olho para o sujeito homossexual, o arquétipo, o tipo ideal é a heterossexualidade. Entenderam? Então, e essa interpelação que a gente recebe, desde que a gente se entende por gente, né, que começa pelo nome, é uma interpelação que ocorre desde o nascimento. Quando nasce e tem pênis, a gente já fala é um menino, né? Ou quando tem vagina, a gente diz é uma menina, né? Eu sempre gosto de contar quando eu estava fazendo a ultrassonografia do 5º mês da minha filha, e aí a gente estava lá fazendo a ultrassonografia, naquela ansiedade para saber se o neném ia ficar numa posição que daria para ver o sexo, né? E aí, de repente, o médico coloca, a meu juízo, a tela do computador, que era verde, eu acho, preta, só com as letrinhas verdes, virou vermelha para mim. Ele perguntou, que cor é essa aí, papai? Eu disse, vermelha. Aí perguntou para a mãe da minha filha, que cor que é essa aí? Ela disse, rosa. Aí começou a chorar. Ela entendeu que era uma menina, eu não entendi. Ela falou, papai, não deu, é menina. Eu falei, não deu por quê? Eu quero menina, eu não tinha escolha, não tinha preferência. Então, naquele momento, o mundo rosa chegou, né? Aí eu comecei a receber um monte de balãozinho rosa, as pessoas começaram a me dar só presente rosa. Então, aquele momento começou essa interpelação, que a Butler fala que é a interpelação fundante. Porque o anúncio de que é um menino ou é uma menina desencadeia um processo que vai fazer com que o corpo dessa criança se transforme em um sujeito de gênero, masculino ou feminino. Começa com as cores do bercinho, as cores no qual você vai escolher o adorno do mosqueteiro do berço. Eu lembro quando eu fui comprar um mosqueteiro para minha filha, eu achei um tão bonitinho, que era de um monte de bichinho e era azul. E aí a menina falou, mas é uma menina? Eu disse, não, é menina. Mas tem mais azul é de menino, mas tá cheio de bichinho. A cor não é de menino azul. Azul é a cor de todo mundo. E era tão bonitinho o mosqueteiro azul, que tinha todos os animais assim, tinha elefante, onça, do que o rosa com a carinha lá de princesa. Enfim, depois ela foi crescendo, aí ela mesmo já tem as escolhas dela hoje, ela gosta de rosa assim, né? Rosa e lilás. Mas foi uma construção que ela foi mais se identificando, mas muito a partir dos estímulos que ela foi recebendo, né? Porque tudo que se referencia de menino prioriza-se esses tons de rosa e lilás, né? E a Butler chama isso de interpelação fundante. É essa interpelação que vai construindo essa menina, que vai construindo o menino. E ao longo da vida, a gente dá para o menino o quê? A bola, que é disputa. A bola é uma disputa pelo público, pela atenção, pelo poder. Ou então o carrinho, que faz essa possibilidade simbólica, mimética, de transposição do espaço público para o espaço privado, do privado para o público. O que a gente dá para a menina? Bonequinha, fogãozinho, panelinha. São coisas que vão sempre reportando que o espaço dessa menina é esse espaço do cuidado do privado, né? Então a gente vai reforçando essa interpelação fundante, a gente vai reforçando como é que a menina tem que ser, como é que o menino tem que ser, ao longo de toda essa vivência. É uma construção social, né? Por quê? É uma interpelação, meus amigos, que ela vai precisar ser repetida e renovada muitas vezes ao longo da vida dessa criança e de diferentes maneiras e, sobretudo, que eu tenho água, de diferentes intensidades e muitas instâncias, né? Porque uma interpelação, amigos, ela é um chamamento, é um enunciado de alguém, né? Que evoca esse sujeito
por sua vez, ou que ele venha, por essa evocação, assumir sua condição, né? Se eu estou, por exemplo, na rua, eu chamo moça, se tem um homem ou uma mulher, a mulher que vai olhar, não? Se eu falo senhora, senhora, entende? É enunciar o seu nome de alguém, eu vou evocar alguma condição dela. Eu estava ontem com minha filha na escola, aí ela fazia uma reclamação lá que o menino estava empurrando as outras, ela chegou e falou, pai do Paulo, ele estava empurrando. Eu falei, é um enunciado, ela não sabe quem é, então ela chamou do pai do Paulo, que é o nome do menino, ou seja, é um enunciado, é uma interpelação que vai evocar aquilo que você, né? Quando você chama de tio na rua, é porque as pessoas não sabem seu nome, fazem uma leitura etária e te evocam a partir disso, né? Então, eu lembro um episódio de uma amiga que foi assaltada e falaram assim, passa a bolsa. Ou então, quando a gente é assaltado, ou se ela passa o celular, né? Ou se é um assalto de carro, Deus livre guarde, passa a chave do carro. E aí, às vezes, os meliantes, eles evocam uma interpelação que te diminui. Por exemplo, uma conhecida minha ela foi assaltada ao som de velha, passa o celular. Por quê? Essa expressão velha é um estigma que tem a força de um xingamento. Eu estou reduzindo você à sua característica etária. E a característica etária é uma construção também, né? Não existe uma pessoa de 70 anos. A gente constrói uma forma de classificar a passagem do tempo, que é só uma classificação nossa, ocidental, que faz com que a gente compreenda o tempo de vida que alguém tenha, mas é só uma interpretação. E aí, essa linguagem, ela produz o sujeito. Naquele momento, essa mulher é forçada a se reconhecer como essa velha, né? Então, como, por exemplo, o anúncio do sexo de um bebê, ele tem a força de produzir esse sujeito ou essa sujeita que vai ser essa criança, né? Consequentemente, quando alguém é chamado de velho, ou velha, ou gorda, ou tio, ou tia, independentemente da idade, a gente, velha em especial, né? É um significado que aloca esse sujeito numa posição menor, né? Uma posição de inferioridade, uma posição de fragilidade. É uma posição que dá para esse sujeito um status de fraqueza, um status de desterritorialidade. E a gente da geografia sabe ler muito bem essa característica. Sobretudo no caso feminino, velha é alguém que não é mais fértil, que não tem mais a condição de gerar, no caso. E dentro da heteronormatividade, a Adrienne Rich fala que o papel da mulher é ser mãe e ser dominada. Se essa mulher não pode mais ser mãe, ela é velha, ela está infértil. Né? Então, são características, são interpelações que dão contornos para o que é esse sujeito. Né? Porque, mais do que uma agressão, é uma interpelação que sugere desvalor, que ali não é o lugar dessa mulher, que ela tem que fazer aquilo que aquele sujeito que está dando as ordens está falando, porque ela está numa posição de inferioridade. Da mesma forma, quando a gente chama alguém de crioulo, de sapatão, de traveco, né, de viado, a gente está forçando esse alguém a se reconhecer numa posição de um sujeito que é estigmatizado, que é inferiorizado, que está numa posição de abjeto, né? Porque se a gente admite o caráter performativo da linguagem, a gente pode entender que essa nomeação produz o sujeito. E a gente produz esse sujeito nomeando, caracterizando, né? E aí a escola é um palco desse bullying. Nos anos 80 e 90, era muito aceito nos programas de humor essas interpelações jocosas, por exemplo. Eu acho que hoje Chaves não teria classificação livre mais. Embora não tenha uma linguagem sexualizada, mas é uma linguagem de bullying. Seria 12 ou 10 anos hoje. Seria classificação livre. Porque é uma linguagem que está o tempo todo fazendo bullying. Percebam, né? É a bruxa do 71, é o Kiko
tem bochecha de bulldog velho, é o seu Madruga, que é a tripa seca, é o seu Barriga, é o Mion. Quer dizer, são sempre interpelações que vêm numa tônica de diminuir esses sujeitos, né? De colocá-los numa posição de muita inferioridade, né? Porque são palavras que elas não são neutras, a gente tem que pensar nisso. Aliás, meus amigos, nenhuma palavra é neutra. Essas palavras em especial, que eu destaquei aqui, elas carregam no seu significado, no seu processo de semantização, rastros, vestígios de uma história de muito ódio, de uma história de muito desprezo, né? E a Butler, ela pergunta, na sua argumentação, quem é o autor desses discursos de ódio? Quem foi o autor primeiro dos discursos de ódio? Porque, por exemplo, se um casal se alguns rapazes, alguns moços zoam um casal de lésbicas, ou se as torcidas de um time de futebol xingam com nomes de animais os jogadores, será que essas pessoas que estão produzindo esses discursos, eles são os agentes autônomos da produção deles? Eles foram também os agentes que produziram esses discursos? Não tem como a gente desconsiderar que eles não são os únicos e soberanos autores desses discursos. Eles falam esses discursos, mas esses discursos eles são tributáveis, são tributários de discursos mais amplos, que são assentados, sim, na forma como a gente produziu o que é homem, o que é mulher, e a heterossexualidade compulsória, no caso das performances de gênero e sexualidade. São discursos que são assentados lá na produção social das diferenças etnorraciais, na produção da alteridade colonial, como o Quijano fala, de como é que você significou o que é negro, como é que você significou o que é branco, como é que você produz os sujeitos coloniais, onde o sujeito colonizador é o branco que veio da Europa e o colonizado é o negro que veio da África, ou então nativo aqui das Américas. Então, percebam que esses discursos, eles são significados, eles estão ancorados lá nessa diferenciação fundante entre colonizados e colonizadores, e eles tomam o quê? O tom da pele como sinal diacrítico para indicar o status que esses sujeitos vão ter nas relações coloniais e como essas relações coloniais elas estão ainda reverberadas, eu vou acionar isso e vou diminuir esse sujeito, vou diminuir esse jogador de futebol. No campo das performances de gênero, eu vou naturalizar a heterossexualidade e vou naturalizar sexo e gênero como categorias contínuas e eu vou desencadear uma série de desumanizações aos sujeitos que têm performance de gênero, que estão descoladas, que estão separadas, que estão no hiato com relação àquilo que a heterossexualidade compulsória entende como inteligível, que é essa continuidade linear do que é sexo, gênero, desejo e prática sexual. Se nasceu com pênis, é homem, o gênero é masculino, deseja mulher e faz sexo com mulher. Se tem qualquer tipo de ruptura ou desconstruções no que tange ao gênero e à orientação sexual, aí a gente vai proferir esses discursos de ódio para que esses sujeitos se assentem, que eles caiam em si de como eles estão errados. A lógica do bullying é essa. É você colocar os sujeitos à prova para que eles entendam que eles estão errados. Para que eles entendam, e a escola é o palco disso, que eles estão abrindo mão dos privilégios que a heterossexualidade outorga. Ou então, no campo da discriminação étnico-racial, você está estabelecendo essa fundação da superioridade do europeu colonizador e da necessidade dos outros sujeitos que estão aqui como colonizados ou escravizados reconhecerem o seu papel de inferioridade. Porque assim como
a heterossexualidade, a branquitude é esse lugar de fala confortável. E é por isso que eu chamo o miolo, para a gente pensar a necessidade da escola, das nossas práticas curriculares de geografia serem máquinas de descolonizar. E a gente começa descolonizando a nossa mente, para descolonizar a nossa epistemologia. E a gente da geografia tem um instrumental muito interessante para isso, que é a possibilidade como fenômeno cultural, como a experiência da sociedade humana, ela parece diferente em cada contexto. A experiência do que é ser negro no contexto latino-americano, que experienciou a escravidão dos povos africanos, é uma. A escravidão, a experiência da construção da negritude no Egito era outra. Eles não experienciaram a escravidão latino-americana, colonial. Então, o que é ser negro é diferente no Egito do que é ser negro aqui na América Latina. Existiam faraós negros. Já coloquei para vocês como é que eu fiquei surpreso quando eu vi lá, quando eu era criança, o filme Um Príncipe em Nova York. Né? Consequentemente, o que é ser gay no Brasil tem um significado que é diferente do que é ser gay numa comunidade indígena Y, ou do que é ser transexual na Índia, onde eles entendem que o sujeito e a sujeita transexual é alguém elevado que tem os espíritos do masculino e do feminino dentro de um só corpo, eles são flutuados. Quer dizer, é completamente diferente. E a gente da geografia consegue trazer para o aluno essa experiência da significação diferenciada, onde é preenchido de significado o que é ser homem aqui, o que é ser mulher ali, o que é ser gay aqui, o que é ser transexual ali, o que é ser lésbica lá, o que é ser travesti ali, o que é ser branco aqui, o que é ser mestiço ali, o que é ser negro ali. Entende? E a gente da geografia consegue fazer esse passeio e mostrar para o aluno que a experiência cultural, a experiência da sociedade humana, ela aparece e ela constrói outros significados em outros lugares. Né? No livro Floresta de Símbolos, do Vitor Tanner, eles têm uma outra classificação dos animais, da natureza, onde o porco está no mesmo filo do jacaré. Isso buga a gente, porque a gente vê que o jacaré é réptil e o porco é mamífero. E quais são as características que são consideradas para nós, para considerar o jacaré réptil e o porco mamífero? O que a gente vai entendendo, e a teoria queer, e os estudos pós-coloniais nos instrumentalizam para ver, é que é só uma construção, que a nossa ciência, a geografia, a biologia, a medicina, ela não é universal, ela é uma experiência ocidental, localizada. Consequentemente, o que a biologia diz sobre o que é negro, o que é branco, também nasce sobre o signo desse modelo. Então, consequentemente, todo esse pressuposto que confundiu a heterossexualidade como sinônimo de natural também é tecido sob essa lógica ocidental. E que a gente tem que ver de uma perspectiva relativizadora, entende? Então, o primeiro caminho que a gente percorre, instrumentalizados pela teoria queer, instrumentalizados pelos estudos pós-coloniais, é de entender que a ciência ela é uma experiência, ela é uma interpretação. É aquela coisa da hermenêutica, sabe? A gente até romper com a epistemologia. É a gente pensar que ciência é hermenêutica. E o que é hermenêutica, meus amigos? É interpretação. Mesmo a matemática, Igor, mesmo a matemática. Matemática é só interpretação. Existe concretamente um, dois, três equações? Não, é uma forma de classificação, é um esforço didático. Né? Existe planta birófita, pteridófita na biologia? Não. A gente classifica no esforço de compreender, de organizar por grupos, por filos. Entendem? A gente tem que ter esse entendimento. Isso dá uma humildade diante da ciência, de colocar que não tem espaço para essa arrogância que alguns têm, que a academia dá muita coisa. Então, olha, é uma humildade de entender que a nossa ciência é só uma interpretação dentre as demais. E uma humildade também que nos convida a pensar que existem outras interpretações que a gente sequer vai conhecer.
que a gente tem só um olhar, né? Isso também, de forma muito imperiosa, nos obriga a abraçar aquilo que o da Mata fala, né? Da gente adotar a postura da relativização como antagonista à perspectiva da absolutização. E essa relativização é o quê? Esse abraço corajoso, destemido que a gente dá quando a gente se predispõe verdadeiramente a compreender o outro, que é diferente de nós, né? Que a gente às vezes classifica como exótico, diferente, mas é só uma outra experiência, né? Que tem uma lógica diferente da nossa, né? Voltando a essa coisa dos insultos, né? Quando a gente usa essas palavras para ofender, para classificar e para fazer bullying, né? Que na verdade essas palavras de ofensa, elas têm esse poder de uma injúria, porque elas fazem menção a uma história de ódio mesmo. A produção da alteridade colonial, a diferença entre colonizadores e colonizados, é uma história de ódio, é uma história que desumanizou o povo negro, né? Consequentemente, os sujeitos que rompem com a heterossexualidade compulsória, eles também são alvos de ódio, de controle, né? Então, os discursos que são acionados são discursos que reciclam, que renovam, que retroalimentam esses discursos e essas histórias de ódio, né? Essas falas, elas têm uma força performativa, uma força que constrói falas, que contorna comportamentos, uma força, gente, que institui aquilo que o sujeito pode ficar vulnerável, que é a discriminação, que pode ser estar numa posição de inferioridade, né? Essas falas, elas funcionam, elas têm eco, elas provocam medo, elas provocam temor, porque elas são amplificadas e são difundidas e, sobretudo, diluídas para além desses sujeitos. Elas não ficam só ali em quem recebeu a ofensa ou em quem está proferindo a ofensa. Ela faz parte de um ethos maior, um ethos que institui toda uma estruturação social que é muito fixa, sabe? Vocês querem falar alguma coisa, amigo? Só eu estou falando aqui da um currículo, uma pedagogia queer. O que mais, né? Quem insulta, então, depois desse percurso todo aí, quem está insultando, quem está xingando, quem está proferindo esse discurso de ódio, não está insultando sozinho. A sua fala, ela ecoa outras vozes, né? E são, por sua vez, reflexos, né, de provocações, de polêmicas. São provocativas para nós, para quem pensa a educação, não apenas família, escola, mas também para a gente construir as estruturas mais institucionais, mais legais de educação. A gente tem que criar mecanismos de que a escola barre a produção desses discursos, que pare a produção desse discurso. E o caminho para isso é mostrar como esses discursos são construídos. Desconstruir esses discursos, mostrar como eles são construídos. Quando você desconstrói esses discursos, você mostra como eles têm uma estrutura frágil, racionalmente, mas é forte numa perspectiva empírica, numa perspectiva do senso comum, intuitiva, né? Simbólica, mas racionalmente, se você flerta com qualquer perspectiva de uma racionalidade filosófica, sociológica, filosófica, ela cai por terra, né? E a gente tem que pensar também que não é só a escola, mas a mídia, ela também tem que ser disciplinada. E a necessidade, por exemplo, desse controle acerca, por exemplo, do politicamente correto na educação, do politicamente correto nos livros didáticos. Né? Não pode ter a criança negra descalça e com lombriga no livro do quarto ano, não pode isso. Os programas de humor não pode fazer chacota com a condição do negro, a condição do gay, da travesti, da lésbica. Não pode acontecer.
Porque outras instâncias também exercem pedagogias. A mídia, a publicidade, a política, o cinema, os jornais, o YouTube, né? Essas redes sociais, por exemplo, o jurídico, né? Não tem como a gente desconsiderar como foi preciso, em alguns momentos aqui no Brasil, o Poder Judiciário tomar frente para dispor sobre questões que o Legislativo ficou leniente, né? Porque o entendimento é que todas essas instâncias exercem pedagogia. A pedagogia, ela não só é feita na escola, né? Porque eu tenho pedagogia, é estudo da criança, né? Estudo do educando, do aprendiz. E a gente acaba importando isso para a educação, né? Eu gosto mais de usar o termo educação, porque a educação ela não se encerra na fase da criança, né? Então, por isso, a teoria queer, ela vem para a gente tentando oferecer, ou como potencial de oferecer, diálogos, esquemas analíticos, que têm um potencial educativo que vai instrumentalizar essas ações educacionais que a gente vai exercer. O primeiro deles é desconstruir, mostrar como foi construído, e mostrar a fragilidade desses paradigmas, que são esses paradigmas da branquitude, da heterossexualidade compulsória ou da heteronormatividade que sustentam a maioria desses bullying que a escola faz. A começar por essa coisa da étnico-racial, sexual, de gênero, e a começar com um debate sobre classe social que tem na escola, um debate sobre capacitismo, de um sujeito que tem uma forma física diferente, onde alguém fazer chacota com o bairro onde o outro colega mora, porque a chacota onde, se eu faço chacota com o bairro onde você mora, eu estou fazendo chacota com a sua condição social, que diz respeito a privilégios e que descamba também na questão colonial. Entendem? Essa é a metáfora primeira. E retornando para o discurso de ódio, a gente, a gente identificar que eles são performáticos, que eles instituem posições, que eles proferem ódio, que eles proferem discurso, e que eles têm uma força muito amplificada, porque tem um senso comum que o sustenta, sabe? Tem uma rede de piada, de desumanização, que sustenta, e de violência também, que sustenta esse discurso, né? Isso, esse movimento aí, não é para a gente tentar desculpar quem profere os discursos de ódio. Não, quem profere discurso de ódio tem que ser responsabilizado ético, moral e penalmente, criminalmente, né? Mas a gente tem que pretender também entender que, e aqui o queer convida a gente a fazer esse movimento, de entender que a linguagem ela não pode ser desvinculada da sua história. Como é que a gente construiu o termo branco? A partir da ressignificação do que é europeu, quando você casou, europeu com a ideia do colonizador, né? Então, no processo de produção da linguagem, esses privilégios são alocados. Os discursos de ódio também são alocados. As palavras, amigos, elas não dizem, elas significam, né? A linguagem, as palavras, elas carregam potencialmente significados futuros que a gente sequer pode prever. A linguagem ela tem esse potencial. Quem tiver curiosidade de pesquisar mais sobre isso, sobre a linguagem, tem o texto do Bourdieu, Economia das Trocas Linguísticas, das Trocas Simbólicas, que é muito interessante. Que ele vai mostrando como é que a linguagem é produzida, como é que a linguagem é feita, sabe? Como é que a linguagem é uma construção, que as palavras elas não dizem, elas significam. Isso é muito interessante para a gente pensar, porque isso vai também sugerir para a gente, pode sugerir para a gente, estratégias de enfrentamento
dentro do quê? Desses discursos de ódio. E quais são, meus amigos, as estratégias de enfrentamento que a gente pode identificar dentro desses discursos de ódio? O primeiro deles, isso aí a gente pensando dentro da escola, você, Daniel, João Vitor, Ana Paula, Danila, Maria Aline, Misanete, Thaís e Gabriel, como professor de geografia. O que vocês podem fazer? Primeiramente, é a censura e a criminalização. Né? Que a gente não pode desprezar em nenhum momento a necessidade de reprovar e criminalizar esses discursos de ódio. Né? Embora a censura e a lei alcancem só o sujeito que profere, vai alcançar o grupo de rapazes que hostilizou o casal de lésbica, vai alcançar os torcedores que hostilizaram os jogadores negros, vai só até aí, né? Mas o discurso que sustenta e esses xingamentos que foram evocados e acionados pelos rapazes para hostilizar as moças, pelos torcedores para hostilizar os rapazes, ele vai continuar circulando além dos sujeitos que foram censurados, criminalizados e chamados a responder criminalmente pelo que eles fizeram, né? Por isso, é preciso que a gente pense, e aí, o fato de vocês estarem numa academia e de vocês serem pesquisadores intelectuais, vocês são evocados a materializar em respostas profissionais as intencionalidades de vocês. É preciso que a gente pense outras formas, além da censura e da criminalização. É preciso que a gente pense estratégias que construam o discurso, mostrar como ele foi construído, e coíba, e desmobilize o processo de reprodução desses discursos. Né? É preciso que a gente reconheça que, que uma interpelação que se constitua num insulto, porque ela tem a força de um xingamento. Ela vai te insultar porque aquilo te diminui. E é preciso que você localize na escola instrumentais para barrar com isso aí. Sabe? A primeira estratégia que a gente tem que abraçar numa escola para construir práticas de tolerância é combater o bullying. É desconstruir qualquer senso de hierarquia ancorado em características sociais, físicas, intelectuais, políticas, comportamentais. Não cabe isso, né? Porque essa interpelação feita pelo bullying, ela repete algo que a gente percebe como inferior. E o sujeito se reconhece naquela posição de inferioridade e assim o ciclo vai sendo repetido, né? Então, o desconstruir o bullying é mostrar como essa posição de inferior do sujeito, alvo do bullying, foi construída. E como é que a gente produziu também esse lugar abjeto, esse lugar do não sujeito, desse sujeito que é alvo do bullying, né? Sobretudo, identificar que condições possibilitaram que determinados sujeitos se tornassem desprezíveis ou desprezados. Por quais características? O que retroalimenta essas características? A escola tem que ser o primeiro primado para a gente pensar e compreender e aprender que diferença não é desigualdade. A gente sempre vai ser diferente. Mas essas diferenças, elas não podem ser definidoras perpétuas de desigualdades. Né? Porque tem um ponto sobre a questão, por exemplo, da teoria queer. O que a teoria queer vai nos ajudar na escola é mostrar como, em qual contexto, a heteronormatividade se tornou essa forma normal e natural de sexualidade. O que retroalimenta esse entendimento de que a heterossexualidade é a única forma normal e natural de sexualidade? Que recursos a religião, a ideologia política, a biologia,
utiliza para impugnar, para diminuir outras expressões de gênero e sexualidade e empurrá-las para um lugar de abjeção, para a condição de desprezíveis ou desprezados, né? Essas perguntas, a gente tem que fazer essas perguntas, esses questionamentos, elas atuam como ferramentas importantes para a gente expor, enfraquecer esses discursos de ódio que são produzidos, né? Porque cabe ressaltar essa propriedade que a linguagem tem de ser citada e repetida em diferentes contextos, né? Indicando também essa possibilidade, como a linguagem ela pode ser repetida e citada em outros contextos, de forma muito prática, tem um potencial aí. Ela tem também a possibilidade de ser utilizada de outro modo, ou seja, subverter a linguagem. Por isso que a teoria queer, ela nomeou o termo para se designar, que é queer, que é um termo que é um xingamento na Inglaterra. Mas esse termo foi ressignificado, ele foi politizado, ele foi positivado. E aqui emerge uma outra via que a gente pode pavimentar em termos de insulto. A gente ressignificar os insultos. Ressignificar para o sujeito, para que ele possa, o sujeito que é interpelado de forma negativa, num primeiro momento é preciso fazer uma questão de ressignificar aquele insulto, né? Como foi preciso aqui no Brasil, por exemplo, potencializar e afirmar a condição do negro, potencializar e afirmar a beleza negra, a condição da negritude. É preciso fazer isso. A população LGBTQIA+, instrumentalizados pela teoria queer, né? Então, esses grupos aí, que são historicamente subordinados, negros, mulheres, gays, lésbicas, eles podem usar no sentido de ostentar, agora, sem pedir desculpa, aqueles nomes que historicamente lhe feriram. E esse processo seria uma apropriação e ressignificação. Tem um documentário no YouTube chamado Bichas, que é o depoimento de rapazes gays que, ao longo da sua infância e adolescência, eles foram interpelados de forma negativa com esse termo bicha, e depois eles crescem, eles afirmam isso, reivindicam politicamente essa identidade, e o documentário, o tempo todo, eles estão ali reivindicando. Inclusive, eu sugiro que vocês, quando acabar esse encontro nosso aqui, que vocês assistam aqui no YouTube. Ô, João Vitor, se você conseguir achar para mim, por favor, querido, no YouTube, esse link do documentário Bichas, aí você coloca lá aqui no Superchat, nos comentários, no bate-papo, para os meninos e meninas poderem acessar e assistirem quando terminar aqui esse nosso bate-papo, tá? Porque o que a teoria queer pode nos ajudar na escola é a gente apropriar esses significados e ressignificá-los e positivá-los mesmo. Porque esses sujeitos que são alvo dessa interpelação negativizada, eles vão circular nas ruas, nas escolas, eles vão produzir peças de teatros, artigos, pesquisas, eles vão produzir cinemas, eles vão produzir fotografias e artes com a sua estética, com a sua ética e também mostrar a sua cara, né? Então, é isso que o queer pode contribuir, né? É trazer uma outra lógica, uma outra perspectiva, sabe? Por exemplo, eu tenho formação de mestrado e doutorado em antropologia. E quando você conversa, por exemplo, com indígenas, obrigado, João Vitor. O João Vitor colocou lá no chat, tá? E quando acabar, vocês, como indicação complementar, assistam. Eu acho que é muito importante toda pessoa que quer ter leitura antropológica conviver com uma comunidade indígena. Porque eles têm uma outra forma de contar o tempo,
uma outra forma de pensar as relações familiares, uma outra forma de estabelecer as relações de parentesco. Tem comunidade indígena que é patriarcal, mas tem comunidade indígena que é matrilinear, que a linhagem é matriarcal. E nessa comunidade, a vantagem é ter filhas, porque é elas que vão garantir ali a descendência do nome. É completamente diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente estuda índio, não é porque eles são coitadinhos, e porque eles estão desaparecendo, e que eles têm que ser preservados. A gente estuda índio para a gente poder se ressocializar com eles, aprender com eles coisas novas, coisas que sequer passaram pela nossa cabeça, entendem? Então, da mesma forma, a teoria queer joga luz sobre esses sujeitos que não se assentam em um polo e no outro, sobre esses corpos que deslizam, sobre essa multiplicidade. Então, o que a teoria queer nos convida é pensar a possibilidade de dialogar com essas outras lógicas. Vocês estão entendendo? E a escola é um primeiro espaço para estabelecer esse diálogo. Mas não é um diálogo olhando para eles como se eles fossem coitadinhos, minorias, mas como se eles fossem uma lógica alternativa. E esses sujeitos não heteronormativos, eles também têm que chegar para a ciência, para a pedagogia, sem pedir perdão por existir, é afirmando e reafirmando a sua existência, a sua lógica, a sua estética. Claro que em muitos momentos é preciso negociar com os códigos semânticos vigentes, os códigos linguísticos. Por exemplo, tem que ter estratégia para a gente, por exemplo, discutir a questão da linguagem neutra, por exemplo. É complicado pensar para uma linguagem neutra no Brasil, porque tudo que é neutro é masculino. Entende? E a gente está caminhando para entender, por exemplo, a questão da mulher, da gente demarcar o feminino, né? De todos e todas. E agora aparece uma outra perspectiva reivindicada pelos sujeitos não binários, que já é um limbo entre o masculino e o feminino, ou uma alternativa ao masculino e ao feminino, que seria o todes. Só que a gente ainda está tentando emplacar o todas. E as mulheres agora passam a se sentir legitimadas, algumas mulheres, de não se sentirem representadas pelo todos. Então, é preciso estratégia de articulação para que esse espaço seja reconhecido, legitimado e assegurado. Às vezes é preciso retroceder um passo, avançar dois e retroceder um, porque é um jogo. É um jogo, como Peter Berg, um jogo social, um jogo da estratificação social. É um jogo onde você vai estar, de alguma forma, entre o comportamento instituinte e o comportamento instituído. A gente caminha do instituído para o instituinte. Então, é uma estratégia que vai levando tempo, é uma estratégia que requer tanto estratégia como tática. E é curioso que estratégia e tática são palavras que dizem menção ao vocabulário militar, onde, por exemplo, a estratégia ela é mais alinhada com a ciência, uma coisa mais ampla, ela é científica, ela é muito planificada. O Michel de Centur fala isso. E a tática não, a tática ela vai na direção de uma arte, é o desdobro, sabe? É o jogo de cintura. Então, às vezes, esses sujeitos queer, eles vão ter que, em alguns momentos, entabular a estratégia de estabelecer uma negociação a partir dos meios com o poder legislativo, com o poder executivo, com o poder judiciário. Em outros, estabelecer uma tática para conseguir emplacar uma narrativa, uma revisão gramatical, uma, uma usualidade linguística que os acomode. Vocês entendem como é um processo social de construção, é uma produção de sentidos, é um processo de semantização que vai envolver todos nós, né? Então, tudo isso aí está no jogo, e a escola é o espaço disso. Por quê? O que a gente vai tentar com esses movimentos todos é a gente tentar trazer para o debate, trazer para a educação
os sujeitos e suas lógicas desses sujeitos que não se fixam. E assim a gente vai estar vendo qual é a lógica desses sujeitos que implodem os binarismos de sexo, de gênero e de sexualidade, né? Porque o queer surge e promove essa subversão hermenêutica que nos convida a pensar acerca do nosso próprio pensamento, acerca daquilo que uma cultura se permite pensar ou aquilo que uma cultura se permite conhecer ou não. Olha o que a gente está debatendo aqui no Brasil hoje acerca da educação sexual nas escolas, num contexto de altos índices, por exemplo, de abuso sexual de crianças. Olha, assim, olha os tensionamentos que a gente tem que lidar na escola. A escola é um espaço de tensionamentos mesmo, né? Então, no queer, a gente vai tentar subverter essa forma de pensar e também, por consequente, refletir sobre a linguagem e o pensamento. Não é só, amigos, um jogo de palavras, né? A gente tem que pensar o potencial político que a teoria queer tem no campo da sexualidade. E, consequentemente, o potencial político que os estudos pós-coloniais têm no campo da questão étnico-racial, né? E isso implica, primeiramente, a gente romper com esses binarismos, a gente questionar essa lógica que rege essa nossa cultura ocidental, essa nossa cultura brasileira, a nossa cultura religiosa, a nossa cultura escolar, a lógica que permite do que a gente quer conhecer, do que a gente se predispõe a conhecer e como a gente se predispõe a conhecer. É uma subversão que resulta no movimento da não inteligibilidade. A gente reconhecer que tem coisas que não tem como a gente compreender. E a gente é muito forçado por essa lógica cartesiana, científica, evolucionista, a querer entender tudo, a querer acessar todas as lógicas. E tem lógicas que escapam à nossa inteligibilidade. E é preciso fazer as lógicas, fazer as pazes com essa lógica que escapa à nossa inteligibilidade. Sabe? A escola, ela tem que ser, e sobretudo a nossa aula de geografia, tem que ser um espaço onde a gente consiga acomodar lógicas que são diferentes das nossas, numa frase, olha, é outra lógica. Se eu digo que é outra lógica, ela é diferente da minha, mas não é superior nem inferior. Entendem? É isso. Você vai numa comunidade indígena, eles têm outra forma de criar os filhos, de estabelecer parentesco, de se alimentar. Não é inferior à sua, é diferente. Entendem? É isso que a gente tem que pensar. Porque é desse movimento aí que a gente começa a pavimentar um ponto de partida sobre os quais a gente reconhece a nossa incapacidade de não conseguir explicar os pensamentos e os significados que escapam à nossa lógica, né? E que não estão acessíveis ao nosso conhecimento. Entende? Eu acho que é um movimento também de reconhecer a nossa própria limitação, a nossa própria incapacidade de compreender lógicas que não são as nossas. E a gente pode até estabelecer um breve diálogo aqui com a questão do lugar de fala. Mas o lugar de fala, eu acho que ele foi um pouco enviesado de só pode falar sobre tal assunto quem vive aquela realidade, quem vive na primeira pessoa, né? Mas é complicado, a meu juízo, pensar isso, porque você não precisa ter um câncer para saber sobre formas de classificação de câncer, forma de tratamento e de prevenção. Vocês estão entendendo? Eu acho que a gente pode sim conhecer e falar sobre, mas reconhecer com muita humildade o lugar de fala legítimo também de quem vive aquilo na primeira pessoa. Por mais, por exemplo, que você estude sobre câncer e compreenda como é que ele acontece, é diferente
eu sou um estudioso e a outra pessoa que está vivendo a experiência dessa doença e o seu tratamento. Ambos têm fala legitimada, mas em instâncias diferentes. Vocês estão entendendo? Quer falar alguma coisa, João Vitor? É que você ligou o microfone? Não? Alguém quer Não, falar? professor, eu sem querer. Tá bom, obrigado. Então, gente, o que é mais dentro do diálogo da teoria queer com a educação, com a geografia? É questionar as condições que permitem ou impedem esse conhecimento nosso. Questionar, sobretudo, os limites desse nosso conhecimento. Vou provocar vocês a indagar o que uma determinada cultura suporta conhecer e o que essa determinada cultura não suporta conhecer. Quem uma determinada cultura suporta conhecer e falar sobre e quem uma determinada cultura não suporta conhecer e não suporta falar sobre. O que e quem a gente recusa conhecer. O que é pensável, o que é impensável, né, dentro de uma cultura científica, intelectual e escolar. E aí, eu chamo aqui a Ivani Fazenda, que ela fala que o papel da gente, professor, é transpor conhecimento acadêmico em conhecimento escolar. Então, o que vocês vão fazer é, sendo pautados pelo conteúdo do componente geográfico-geografia, transpor essas questões acadêmicas numa linguagem escolar, naturalmente mediando a idade dos alunos de vocês. E esse é o desafio, né? É a gente modular a linguagem, modular as palavras, de modo que a mensagem seja recebida de forma correta e que as pessoas não se sintam de alguma forma agredidas com algo que é dito, entende? Porque quando a gente fala de sexualidade, é muito tenso ser a escola, o primeiro a fazer alguns despertamentos. Como vocês vão trabalhar? Em tese, com o 5º ano em diante, ele já tem alguma bagagem que já permite algum reconhecimento e alguma decodificação disso. A dificuldade é que eles vêm com muitas aprendizagens equivocadas das rodas de amigos, dos programas de TV. Então fica aquela coisa que você fala de sexo e sexualidade, é todo mundo dando engraçadinha e achando graça e rindo, né? É preciso estabelecer e produzir uma lógica que causa amadurecimento, que provoca amadurecimento também, né? Outras questões, né? Como essas transgressões que a teoria aqui coloca pode ser incompreendida ou incompreendida dentro de uma cultura. Por que elas são ou não negadas ou ignoradas? A quem a nossa cultura se nega terminantemente a conhecer? O que essa mesma cultura recusa e limita a nossa capacidade de dizer e falar sobre? Essas questões elas ajudam a gente, nesse primeiro movimento, de desconstruir esse lugar muito estabilizado sobre os quais figura nos currículos, nos programas das universidades, essa coisa do sexo, gênero, sexualidade e sua multiplicidade, né? O que nos leva a pensar essas questões é pensar que é preciso tentar racionalizar o que seria até então impensável, né? Então, isso também, e aí já flertando para o queer na escola, nos leva também a um movimento de tentar formular e acolher curiosidades impertinentes. Está disposto, como professor, a receber perguntas inconvenientes e tentar oferecer respostas para elas. Implica também em a gente transferir o nosso jeito de educar. Não é a gente introduzir a teoria queer na educação como uma nova teoria, porque aí a gente vai estar só substituindo um paradigma por outro. Mas é na prática a gente combinar o queer com essas linguagens que a gente já está acostumado, com os temas e procedimentos tradicionais que a gente já conhece,
com as pesquisas de ensino, aprendizagem, de geografia, que a gente já está useiro e vezeiro, né? Na verdade, é a gente intercruzar esses novos conteúdos com as velhas formas de aprender, né, que a gente está mais familiarizado. Se a gente pensa, por exemplo, essa geografia do gênero, que é o que está emergindo agora, é você pensar como os recortes de gênero e sexualidade dão contornos a uma nova ideia de identidade e territorialidade. Como é que o espaço urbano, como é que o espaço virtual, ele pode também compreender e ser palco para a expressão dessas territorialidades vinculadas ao gênero e, e às experiências da sexualidade. Você pega os aplicativos de namoro, gays ou heterossexuais, são espaços de expressões de gênero e sexualidade. Você pega os espaços, os bares que são GLBTQIA+, friendly, eles são espaços que imprimem na sua lógica espacial toda a territorialidade, toda a dinâmica socioespacial, sociopolítica, que flerta com a subjetividade desse grupo LGBTQIA+. Entendem? Quer dizer, são questões que estão aí postas, quer dizer, mesmo se a gente for agora sair de uma perspectiva mais pragmática da geografia escolar para um movimento da geografia canônica, tem algo que está posto aí, que deriva dos estudos culturais da geografia e que nos convida a materializar em respostas teóricas nossas intencionalidades aqui, desse diálogo com a educação, com a teoria, com a questão da teoria queer, com a teoria geográfica. Está imposto, sabe? E o movimento é tentar compreender isso. A gente pode querer estudar, por exemplo, a própria dinâmica territorial de uma cidade, localizando quais espaços estão reservados para esses sujeitos queer. E a dinâmica é a teoria queer para compreender isso. A teoria queer só serve para minorias LGBTQIA+? Não. Ela também ajuda a gente a entender, por exemplo, o papel das mulheres na educação, o papel das mulheres na ciência, né? O papel das mulheres na dinâmica social. Para entender a dinâmica de mais mulheres na política, vamos pegar a teoria queer, vamos pegar também a geografia do gênero. Pega o mapa do Congresso que foi eleito aí, os 513 deputados, olha quantas mulheres. Pegue o mapa os candidatos, eles são obrigados a investir em candidaturas de negros, de mulheres. Olha o mapa das candidaturas as quais receberam investimento. Quanto de investimento essas candidaturas de mulheres e negros receberam e quanto de investimento os outros receberam. Isso, a teoria queer vai te dar pista também para compreender, se você olha para a questão das mulheres. Então, assim como os estudos pós-coloniais, meus amigos, a teoria queer é um esquema analítico que vai te ajudar a entender. Por exemplo, eu fiz a pesquisa do doutorado entendendo a significação de homens e mulheres negros nas novelas. Eu tinha vontade, a partir de um estudo que eu fiz, de um artigo para uma disciplina no mestrado, de entender como foi significado historicamente a produção social da diferença, da diversidade sexual nas novelas, por exemplo. E eu podia fazer esse estudo fazendo um estudo do processo de construção dos personagens LGBTQIA+, como é que eles são significados nas novelas, quais enunciados eles aparecem. E, por exemplo, nos anos 70, 80, que são os primórdios da presença gay nas novelas, aparecia o personagem gay, mas não havia menção do parceiro ou da parceira. Sabia-se, mas não aparecia. Isso aparecia só nos anos 90, e com muita dificuldade. Às vezes o autor começava a novela fazendo a indicação de que o personagem seria gay, por exemplo, em Rainha da Sucata, em 90, o autor Silvio de Abreu, ele queria que um dos filhos da personagem Dona Armênia fosse gay. E no começo da novela ele estava sempre falando no telefone escondido, e quando ele era interpelado, por que ele escondia tanto aquele amor, ele dizia, é um amor de pecado. Causou-se mal-estar nos grupos
que acompanha as novelas, os grupos de discussão da novela, e aí o autor saiu pela tangente, dizendo que era um amor eles eram armênios e a mulher era turca, e tinha uma rivalidade entre turcos e armênios. Então, por isso que era um amor de pecado. Mas é possível compreender como é que esses personagens aparecem, em que medida eles são construídos por uma lógica heteronormativa para eles serem aceitos. Se você pega novelas em que, por exemplo, a primeira novela que um casal gay foi bem aceito foi A Próxima Vítima, de 95. Nessa novela, os rapazes que tinham romance, eles tinham todo um comportamento heteronormativo, um deles namorava com o menino. Então, o fato deles serem rapazes heteronormativos, limpinhos, masculinos, facilitou com que o público os aceitasse. 2 anos depois, o Silvio de Abreu escreveu a novela Torre de Babel, e no primeiro capítulo voltou 2 personagens, a Silvia e a Leila, que era a Cristiane Torlone, e a Silvia Pfeiffer, na primeira cena tomando banho junto de banheira. Mas os grupos de discussão acabaram, que foi péssimo, que foi muito agressivo, e aí uma das personagens teve que morrer para ficar mais tranquila a condução da novela. Né? Não dá para esquecer, por exemplo, em Babilônia, agora, acho que foi 2014, acho que foi 15 Babilônia, né? A novela. Na primeira cena, a Natália Timberlake e a Fernanda Montenegro deram um beijo na boca, né? E aquilo foi uma agressão para muitas famílias. E a novela amargou péssimos índices de audiência, boicote feito em algumas comunidades religiosas sobre a novela. Que já começou ferindo essa perspectiva heteronormativa, parece que as duas tinham um filho adotivo. Né? Então, eu posso fazer, e muito dessa análise prévia que eu trouxe para vocês aqui, eu construí tendo como esquema analítico a teoria queer, tendo como esquema analítico essa categoria central, heteronormatividade. Entende? Então, é um esquema analítico que vai ajudar a gente a pensar essas questões, né? E aí, gente, dentro de um tempo que a gente for ficando mais familiarizado, dando visibilidade quando a gente aborda esses temas em sala de aula, a gente vai fazer com que esse novo esteja mais acomodado, mais próximo. E o movimento é esse novo ficar velho, ficar conhecido e ficar mais tolerável, né? Então, pensar o queer na educação, na geografia, no ensino de geografia, implica em a gente subverter, em alguns momentos, alguns modos usuais de pensar a educação como essa coisa de formar, enquadrar, reproduzir, né? Porque nos implica em adotar um contínuo de pensar a educação como um movimento permanente de questionamento, dessas perguntas incômodas, sabe? E aí, se eu voltar à pergunta que vocês devem se fazer quando olharam para esse texto, né, teoria queer e educação, que seria o que a teoria queer faz na educação? A resposta que a Guarcia Lopes Louro nos dá é desassossega. Ela tira a gente desse lugar de conforto, desse lugar de tranquilidade. Né? E isso é muito complicado, porque a gente funciona muito mais com aquelas dinâmicas com as quais a gente já está acostumado. Mas vale a pena a gente fazer esse movimento de pensar a partir de outras lógicas e de outras dinâmicas também. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre essa temática da teoria queer e educação, por um currículo e uma pedagogia queer, da autora Guacira Lopes Louro? Daniel, João Vitor, Ana Paula, Maria Aline, Misanete, Thaís, Gabriel, alguma pergunta? Não?